agora. Band News na sua onda. Com Glenda Kozlowski e Carla Bigato. Começa agora o Band News na sua onda, programa de saúde, bem-estar e lifestyle da Band News FM. Eu estive ausente nas semanas anteriores, mas eu tô de volta por aqui. Que bom, que saudade de vocês, mas nessa semana, é ela que vai fazer uma participação um pouco mais curtinha, a nossa Glenda Kozlowski, que tá toda ocupada lá com os afazeres da programação da TV, é Fórmula 1, é Olimpíada se aproximando, mas você não fica sem a voz dela não. Fala, Furacão! Oi, Carlota, sua linda! Que bom que você voltou. Tava com saudade, viu? Mas olha, quero pedir desculpas aqui a todos os nossos amigos da Rádio Band News FM, que sempre estão aqui nos escutando, mas hoje eu vou ter que faltar. Mas é por um bom motivo, é porque eu estou preparando uma série olímpica para o Jornal da Band, que começa a ir ao ar nesta segunda-feira. Então eu já deixo aqui o convite para que todos assistam o Jornal da Band, para a gente começar a mergulhar nas histórias olímpicas, conhecer um pouco mais das modalidades que podem ganhar medalha em Tóquio. Então é por isso que eu não estou aqui com vocês, tá? Mas olha, sábado que vem estaremos juntos e eu vou poder conversar com você, Carlota, sua linda! Um beijo para todos. Bom programa. Bate, bate, bate coração dentro desse velho peito. Bom, só assim, né, pra gente não ficar de coração partido nessa edição do Band News na sua onda. Aliás, o tema dessa semana é esse mesmo, é a saúde do coração. Em especial das mulheres, porque talvez essa informação não tenha chegado até você, mas as doenças cardiovasculares em mulheres cresceram demais, já ultrapassam estatísticas de câncer de mama e até de útero. Dados recentes da Organização Mundial da Saúde indicam que as doenças cardiovasculares respondem por 1/3 das mortes no mundo, com 8,5 milhões por ano, ou mais de 23 mil mulheres por dia. Gente, são números alarmantes. Bom, por que é que isso está acontecendo? Será que isso está relacionado ao nosso estilo de vida? A gente vai conversar já, vai ouvir uma empresária que sofreu um infarto recentemente, a gente vai saber dos sintomas, dos reflexos, tudo mais. Mas antes, a gente começa conversando com a voz da ciência. A gente vai ouvir a médica, cardiologista, especialista em medicina nuclear, doutora Paola Ismânio. Tudo bem, doutora? Muito obrigada por participar aqui do Band News na sua onda. É um super prazer, Carla, você me dá esse espaço, porque vocês que levam as informações necessárias e importantes para que o público esteja sempre ciente de como prevenir e de como reverter esse cenário. Doutora, antes de mais nada, só para sanar, eu acho que é nossa curiosidade, principalmente minha curiosidade, o que é exatamente medicina nuclear? Como é que funciona? É um termo que eu vou dizer recente até, não? Não, e é um método diagnóstico e também é uma especialidade terapêutica. Na verdade, eu sou cardiologista também de formação e depois eu fiz uma outra especialização que é uma área de imagem, né? A medicina nuclear, ela tem esse nome porque a gente usa para formar uma imagem ou para tratar um paciente é uma energia que sai do núcleo do átomo. Esses dados com relação à saúde do coração, sobretudo das mulheres, isso sim, né, parece ser uma tendência um pouco mais recente, e aí já joguei aqui essa possibilidade logo na abertura do programa. Isso pode estar relacionado, doutora, a hábitos? Então, é assim, Carla, historicamente, né, vamos falar um pouquinho, eu venho de uma família de mulheres que morriam com problema de infarto, problemas cardiovasculares, né? Então, na minha família, isso era uma doença que homens e mulheres tinham. Quando eu fiz a minha formação em cardiologia, bastante tempo atrás, né, a gente recebia informação de que era mais uma doença ligada aos homens. Com o passar do tempo, a gente começou a perceber que, pelo fato das próprias mulheres desconhecerem isso, né, e de que os médicos também não tinham totalmente esse conhecimento, as mulheres começaram a morrer mais. Por isso que, de uns anos para cá, a gente vem tentando, né, assim, divulgar mais, fazer com que isso chegue, né, aos ouvidos da própria paciente
dos próprios médicos não cardiologistas, porque normalmente o médico da mulher é o ginecologista, para que as mulheres façam uma prevenção, mudem o estilo de vida, porque em parte, como você me perguntou, é ocasionado por hábitos inadequados. Uma outra parte é ocasionado por hereditariedade, isso a gente não consegue mudar. E a terceira parte, por questões próprias da mulher, fatores hormonais, inflamação nos vasinhos que irrigam o coração. Agora, doutora, em geral a gente pode fazer uma associação direta a esses problemas cardíacos, aos infartos nas mulheres, por causa de obstrução nas veias e artérias, ou não necessariamente? É possível ter um infarto ainda que não haja obstrução? Isso a gente quer divulgar bastante. As duas possibilidades existem. Veja, ela pode ocorrer por uma placa de gordura, né, uma obstrução que vai obstruindo a artéria que irriga o coração, diminui essa irrigação e aquele território acaba evoluindo para o infarto. Mas nas mulheres pode ocorrer sem esse entupimento, sem essa placa de obstrução, a placa de gordura que a gente costuma conhecer. Pode ser por várias causas, desde espasmo, alteração na coagulação, doença no endotélio, né, que é a pelinha de dentro das artérias coronárias que recobrem e irrigam o coração, por uma doença dos vasinhos pequenos, que é a microcirculação. Tem várias causas, né? Não só a obstrução e o entupimento das artérias coronárias. Bom, a gente já teve aí um teaser, né, um comecinho desse bate-papo que vai ser muito interessante aqui no Band News Na Sua Onda. Termina agora o primeiro bloco, mas daqui a pouquinho a gente retoma essa conversa, inclusive com uma mulher que sobreviveu a isso. A gente pode chamar de sobrevivente, né, doutora Paola? Com certeza. Hoje, essa é a melhor notícia para a gente levar, que a gente tem como prevenir e mudar totalmente esse cenário. É isso aí, daqui a pouquinho no Band News Na Sua Onda. Você ouve Band News Na Sua Onda. Segundo bloco do Band News Na Sua Onda, o programa de saúde, bem-estar, lifestyle da Band News FM, Band News Na Sua Onda, que aborda justamente a saúde do coração das mulheres. A gente conversa agora com a Sandra Gama, que é empresária, é uma sobrevivente, sofreu um infarto no ano de 2018 e tá aqui firme e forte para dividir com a gente essa experiência que imagino deva ter abalado aí as estruturas, hein, Sandra? Como é que tá o coração? Realmente foi uma surpresa ter acontecido o infarto, mas graças a Deus hoje, com algumas modificações, eu estou super bem. Tá firme e forte, a gente pode abordar esse assunto por aqui, né, Sandra? Não vai te emocionar demais, não. Não, graças a Deus, não. Ô Sandra, conta pra gente como é que foi isso, foi no ano de 2018, né? O que é que você sentiu? Na verdade, eu estava fazendo esteira, senti umas pontadas no peito, mas nunca imaginei que fosse um infarto. Parei um pouquinho, continuei e não achei que fosse. Fui dormir e só de manhã é que eu passei muito mal e acabei sendo que ser socorrida pro Hospital do Coração, porque realmente era insuportável a dor. Mas nunca imaginei, mesmo assim, não imaginei que fosse um infarto. Não, sem dúvida. Agora você passou mal por muitas horas, né? Chegou a tentar dormir durante a noite. Quanto tempo levou esse processo, desde a primeira pontada ali, fazendo a esteira, até o momento em que você falou, não, eu preciso de socorro, preciso de ajuda? Foi bastante tempo. Eu acho que eu estava fazendo a esteira era umas 20 horas e foi socorrida umas 7 horas da manhã do outro dia, porque realmente a noite ficou me dando dor, mas eu achei que não era um mal-estar e foi segurando até a hora que não deu para aguentar mais. Você confundia com o que exatamente? Você está falando em dor, é uma dor no peito, é uma dor no ombro, é uma dor no braço, ou dor de estômago mesmo? Você achava que era o quê? Eu acho, era uma dor meio no peito, mas
Eu nunca imaginei que pudesse ser um infarto. Eu achei que poderia ser dor de estômago, dor de muscular, mas menos infarto. Eu nunca imaginei que eu ia infartar. Você contou pra gente que você estava fazendo esteira, né? No momento em que você sentiu aí a primeira pontada. Você era uma atleta? Você tinha um estilo de vida saudável naquela época ou não? Então, na verdade, assim, eu fazia esteira bem esporádico porque não tinha muito tempo, mas tentava fazer. É o erro, acho, de todo ser humano, né? Você só vai notar que faz falta quando você passa mal ou tem algum problema. Então, na verdade, eu fazia alguns dias, 1 dia, 2 dias, mas sem irregularidade. Aí passava alguns tempos sem fazer e outros fazia, e eu acho que isso também, acabou fazendo eu passar mal. Bom, vamos então consultar a nossa especialista que está na linha também, a nossa convidada, doutora Paola Ismânio, que é cardiologista, especialista em medicina nuclear. Doutora, não fazer exercício com regularidade, isso pode ter peso também num evento como esse? Certamente. O que acontece é que, assim, a falta de atividade física, né, assim, com regularidade, faz com que, às vezes, você faz e você não tem esse hábito. Se tiver já alguma alteração nas artérias coronárias, algumas alterações cardiovasculares, quando você faz, você não está adaptada àquele esforço, né, de uma forma regular. O benefício maior é quando você faz com regularidade, porque aí você vai se adaptando ao nível do esforço. Então, esse exercício, não é que ele foi a causa do infarto, mas ele pode desencadear o evento. Ai, doutora, é um pouco assustador esse relato e essa explicação da senhora, porque, por exemplo, a pessoa está sedentária e diz, não, eu vou tentar, dessa vez vai dar certo. Aí chega na segunda-feira, começa a fazer esteira. Como disse a Sandra, né? Em algum momento que você tem ali, faz esteira. Na terça não consegue, na quarta não consegue, na sexta-feira decide fazer de novo. O que é que a gente pode dizer para essa pessoa, doutora Paola? Para ela insistir, para ela... Enfim, qual é a sugestão da cardiologista? A sugestão é que antes de iniciar um programa de atividade física, sempre faça uma avaliação com o seu médico. O médico que está habituado a você, para que ele estratifique o seu risco. Veja como está o seu colesterol, a sua glicemia, o seu peso, se você fuma, né? Quais são os seus fatores de risco familiar. Se você já entrou na menopausa, então perdeu a proteção dos hormônios. Se você tem outros fatores que são próprios da mulher, como inflamação, ovário policístico, enfim, ele vai juntar todo o seu perfil, calcular um risco e verificando através de exames, sejam um simples testes de ergométrico na esteira ou exames mais sofisticados, um eletrocardiograma, um eco, enfim. Ele vai verificar se você pode iniciar esse programa de atividade física com regularidade e orientar qual é o nível de exercício adequado para você ir progredindo. Então, basta, na verdade, o exercício ele é excelente, ele é indicado e deve ser realizado em qualquer fase de vida, desde que você primeiro, antes de iniciar um programa com regularidade, você faça uma investigação justamente para excluir essa possibilidade de um evento numa atividade física esporádica do qual você não está preparado. Você espertinha que ia usar isso para adiar para sempre aí o início da sua atividade física, não é assim não. Agora, Sandra, conta pra gente, por favor, o que é que mudou na sua vida depois desse evento tão agressivo, né, pro corpo, sofrer um infarto. Você chegou a ficar muito tempo internada e aí a partir daí, né, depois de sair do hospital, como é que ficou a sua vida? Eu fiquei internada em torno de 10 dias, fiz um cateterismo, diagnosticaram que não tinha obstrução nas veias. Na verdade foi um infarto, mas não tinha obstrução nas veias. Após eu ter saído, fui, lógico, mandado fazer exercícios, dieta, mudar a alimentação, tudo que a gente sabe que deve fazer, mas não faz também, né? Por falta de tempo ou por falta também de hábito. E, na verdade, após esse susto grande, eu acabei mudando radicalmente meu estilo de vida. Após 3 anos quase do infarto, estou com quase tudo regularizado, né? Peso, taxa glicêmica, tudo que estava alterado, na verdade, com uma vida saudável, mudou.
para você aprender o estilo de vida como deve ser, né? Pois é, tô pensando aqui, são 3 anos, Sandra, e essa manutenção é muito difícil, né? Porque como você disse, você até tentava fazer a esteira antes, mas é algo que parece que não engata, né? Não encaixa. Tem alguma sugestão, alguma dica que você possa dar pro ouvinte que tenta fazer isso, mas não consegue dar andamento, para que faça antes do infarto, né? A dica realmente é viver uma vida saudável e modificar todos os hábitos. Realmente faz uma diferença tremenda. Hoje eu me sinto super bem, com uma disposição tremenda, porém faço exercício 4 vezes por semana, 1 hora por dia no mínimo, e na verdade agora está até gostoso, é até bom e saudável, né? Pensa, né? Uma coisa que antes eu não tinha tempo e depois que você passa o susto, você arruma tempo para tudo, né? Nossa, com certeza. E eu gostei do tá até gostoso hoje, né? Porque é assim mesmo, né? Parece uma tortura no começo, mas quando engata aí vai que vai. Essa é a Sandra Gama, empresária, teve um infarto em 2018 e como a doutora Paola explicou, não precisa ter veia obstruída para que haja esse problema, esse susto, se recuperou e tá bem, tá firme e forte por aí. Sandra, muito obrigada pela participação, muita saúde para você. Obrigada, fique com Deus. Amém. Bom, a gente faz mais um intervalo bem curtinho aqui no Band News na sua onda. Já já tem mais doutora Paola Ismânio falando da saúde do coração das mulheres por aqui. Você ouve Band News na sua onda. Terceiro bloco do Band News na sua onda, nesta semana falando sobre a saúde do coração das mulheres. E não é isso que você está pensando, não tem nada de romance aqui. A gente está conversando com a cardiologista Paola Ismânio, que é também especialista em medicina nuclear, nos ajudando a entender melhor por que é que esses números estão subindo, por que é que são números tão alarmantes, né? Mais cedo a gente falou aqui desses dados da Organização Mundial da Saúde, apontando 1/3 das mortes no mundo das mulheres em doenças relacionadas a problemas cardiovasculares. Doutora Paola, a gente abordou, talvez de forma um pouco superficial, essa questão de o infarto nas mulheres não estar relacionado necessariamente à obstrução, né, das veias, das artérias. Queria falar um pouco mais sobre isso e também sobre como identificar. A gente ouviu, né, a empresária, a Sandra Gama, falando sobre essa dor muito forte que ela teve no peito. Ela achou que fosse qualquer outra coisa porque jamais poderia imaginar que estava infartando. Então vamos falar dos sintomas e também sobre essa característica, né, do infarto nas mulheres. Começando um pouquinho pelo infarto nas mulheres, ele pode ocorrer pela causa que a gente mais comumente ouve falar e está acostumado, que é por obstrução, né? Então a pessoa tem hábitos irregulares, enfim, vai obstruindo as artérias que irrigam o coração. O coração é um músculo, como qualquer outro, braço, perna, parou de ser irrigado, de ser nutrido, pode ocasionar um infarto. Mas também outras causas que não são necessariamente essa obstrução e entupimento de uma artéria coronária. Pode ocorrer simplesmente por espasmo, né? Ou outras causas como alterações da coagulação ou inflamação. A principal causa de doença cardiovascular nas mulheres é a presença de inflamação, que às vezes pode ou não estar associada à presença de obstrução, né? Então, por exemplo, mulheres já estão na menopausa, portanto, perdem a proteção do estrógeno, do hormônio, né? Além disso, que tem diabetes, que também faz com que tenha um processo inflamatório e alteração, além de aumentar a possibilidade de obstrução por entupimento, mas também doença inflamatória. Ou outras alterações e doenças crônicas, como lúpus, artrite reumatoide, ou menopausa precoce, diabetes e hipertensão na gestação, hipertensão, tabagismo. São várias as causas, inclusive causas emocionais, como depressão, ansiedade. Hoje os estudos mostram que liberam substâncias na corrente sanguínea que podem ocasionar esse processo inflamatório. E não necessariamente de uma artéria grande, principal, mas dos vasinhos que a gente chama de microcirculação. Ou seja, o resultado é o mesmo, pode evoluir para o infarto, para dor no peito, insuficiência cardíaca, alteração da função, né? Tanto
como se fosse uma obstrução na artéria coronária. E é até mais comum a mulher ter dor no peito por esta causa, né? Uma causa microvascular ou inflamatória. Então, é importante que a gente tenha esse alerta, porque muitas mulheres ou muitas pessoas falam, eu não tenho fator hereditário, nunca fumei, enfim. Então, eu estou isento, meu colesterol é bom, estou isento de problemas e de eventos. Não, precisa fazer a sua investigação para ver se você tem outras causas que poderiam também ser considerados fatores de risco para a doença cardiovascular. Quando eu digo doença cardiovascular, infarto ou AVC, acidente vascular cerebral. Eu falei, então, na abertura desse bloco, aí fazendo uma brincadeira, que não tinha nada a ver com romance e tal, mas essa questão do coração partido, então pode sim estar relacionada a estresse. Hoje a gente sabe, até na mulher tem uma síndrome que chama síndrome do coração partido, ou síndrome de Takotsubo. O que é isso? Normalmente, os estudos mostram que os eventos e que os fenômenos cardiovasculares na mulher são muito mais desencadeados por fatores emocionais até do que exercício. A grande maioria das mulheres relata, eu comecei a ter dor no peito, ou dor nas costas, dor no braço, falta de ar, depois que eu briguei com meu filho, que eu discuti com o marido, que eu discuti no trânsito, enfim. É bastante comum. E a síndrome do coração partido, ela é um evento agudo que simula infarto ou disfunção, insuficiência cardíaca, que ela é secundária a um estresse emocional intenso, que chama também síndrome do Takotsubo, porque o coração assume uma forma diferente, como se fosse um formato de moringa, que foi descoberto por pesquisadores japoneses, e esse Takotsubo é um instrumento de pesta japonesa. A partir da descrição desse fato, nós começamos a observar muito mais. Inclusive, durante a epidemia agora, a pandemia de Covid, a gente tem observado vários casos. Eu trabalho em um hospital também, e muitos casos não são só por obstrução. A pandemia, né, e essa infecção viral, ela também provoca um estresse no organismo. Uau! Doutora, então, pegando carona nessa questão do coronavírus, a gente teve alguns relatos, sobretudo na Europa, de formação de coágulos sanguíneos em mulheres com menos de 50 anos que receberam doses da vacina, aí especificamente as doses da vacina da Johnson & Johnson. O que é que a gente pode falar a partir disso, desses relatos, e que conexão que pode ter esse tipo de relato com outros fatores, como, por exemplo, o uso de pílula anticoncepcional, ou até mesmo isso que a senhora está relatando, né, de estresse no período da pandemia? Então, é assim, veja, a doença tem um risco infinitamente maior de provocar fenômenos coágulos, fenômenos embólicos e trombos. Então, a vacina tem alguns relatos, né, da Janssen e da AstraZeneca, mas a proporção de pessoas que tiveram essas manifestações foi numa ordem assim muito menor do que as que tiveram coágulos por causa da doença. Né? O Covid ele atua de algumas formas, né? Alguns acometimentos com mais frequência pulmonares, né? Como sintomas gripais, insuficiência respiratória, outros que são as principais manifestações, que são cardiovasculares, né? Vasculares, com formação de coágulos e trombos, né? Então tem muitas pessoas que falecem por embolia pulmonar, por trombose, ou também acometimentos cardiológicos, como miocardites, infarto, alterações da função. Então, é uma doença sistêmica que pode ocasionar, inclusive, insuficiência renal. A gente sabe que talvez a forma mais comum e mais descrita e mais observada é de insuficiência respiratória, mas muitas pessoas têm outras manifestações e manifestações da coagulação sanguínea. E a vacina, houve alguns relatos de que ela pode ocasionar, mas infinitamente menor do que o risco que a doença tem de ocasionar os coágulos, trombose, embolia, né? Uhum. Então, por isso que a recomendação é que se vacine, porque o risco de ter embolia e coágulo pela doença é maior do que pelas vacinas, né? Uhum. Mas o fato é que a mulher, ela está realmente mais propícia, justamente porque ela
principalmente às vezes essa associação, né? Aliás, a associação do cigarro com o anticoncepcional é uma bomba, né? Porque ambos mexem muito com a coagulação sanguínea, né? O cigarro, ele aumenta a agregação das plaquetárias e o anticoncepcional também, né? Então a gente já tem com muita frequência descrito mulheres que fumam e usam anticoncepcionais que acabam aparecendo nos pronto-socorros com embolia, com trombose, com outras coisas, outras manifestações. E além disso, né, esses processos inflamatórios, essas alterações vasculares ou vasculites próprias por doenças autoimunes, né, como lúpus, artrite reumatoide e outras manifestações que são mais comumente observadas nas mulheres, acabam tornando a mulher mais sujeita a esses fenômenos embólicos, seja pela vacina em menor número, seja pela própria doença. Puxa, é muito importante ouvir esse alerta da senhora, doutora. A senhora nada, é uma jovem. Aliás, o Band News na sua onda veio para isso, né? Para que a gente possa olhar para a gente, para desenvolver esse autoconhecimento com relação ao corpo, com relação à mente. Por isso que eu adoro esse programa, viu? E ele passa muito rápido. Doutora Paola, já acabou. A gente já tem que se despedir aqui dessa versão do Band News na sua onda, mas agradeço demais pela sua participação, por nos ajudar e botar uma pulga atrás da orelha, porque esses sintomas aí que você citou, doutora, eu tenho todos. Eu imagino que a pessoa que esteja ouvindo aqui a nossa programação também. Então é muito importante ficar ligado e manter esse check-up em dia, né, doutora? Eu que agradeço essa oportunidade. Um abraço, até mais. Até mais. E para você também, ouvinte do Band News na sua onda, na semana que vem tem mais. Beijo. Até! Você ouviu Band News na sua onda.